Boa noite a todos. Boa noite, pode entrar. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente em nossos corações, hoje e sempre. Amém. E os nossos trabalhos, da casa, vamos começar pela segunda-feira. Todas as segundas-feiras nós temos a nossa palestra, o nosso passe, e seguida a aguinha fluidificada. Às terças-feiras, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, começa às 8 horas da noite. Quem tiver interesse, as portas da casa estão abertas, tá? Às quartas-feiras, a partir do meio-dia, nós temos a nossa sopa fraterna. Quem tiver interesse em vir conhecer, ajudar um pouquinho, não precisa ficar até o final, tá? Pode vir ficar meia hora, 1 hora, vem para conhecer, ver como que faz, para participar um pouquinho, também vai ser muito bom. E também nas quartas-feiras à noite nós temos as vibrações, do Grupo Caritas, que é feito por via do celular. Quem tiver interesse é só deixar o número do celular com um de nós trabalhadores da casa e aí pode participar. A gente envia o link, clica no link e aí participa das vibrações, tá bom? E às sexta-feiras também nós temos um trabalho que é interno, é voltado apenas para os trabalhadores e os médiuns da casa, de sexta-feira. E todo segundo domingo do mês nós temos a nossa contação de história, onde a gente pode acolher nossas crianças com muito amor e carinho, contar uma historinha, passar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, e a gente serve o café da manhã e dá uns docinhos, uma lembrancinha para eles no final, Então, quem tiver interesse, quiser conhecer o trabalho da nossa casa, nós temos aí, segunda, terça, quarta e de todo segundo domingo do mês, tá bom? Fiquem à vontade. Então, vamos fazer a nossa leitura, A leitura de hoje é do Contém Vida, de José Carlos de Luca. Vamos ver quantos números ele tem. É do 1, tem bastante. Do 1 ao 120. Alguém quer escolher um número? 10. Vamos lá. Muito bem. Professores, a vida é uma sala de aula e os obstáculos são os professores do nosso conhecimento como ser humano. Invariavelmente, cada problema traz em si um aprendizado. A doença nos ensina a viver com mais equilíbrio. Os obstáculos nos convidam ao aprendizado da perseverança. A morte é a professora que nos dá os melhores conselhos de como não desperdiçar a vida com coisas insignificantes. As perdas nos ensinam o caminho do desapego. A mágoa nos aponta o caminho do perdão. O erro aponta a estrada do acerto. A terra é uma escola de evolução espiritual. Os problemas são os nossos melhores professores. Sejamos bons alunos. Então, no momento em que nós passamos por aflições, que possamos então pegar essas aflições e pegar como exemplo, A gente vai aprender muita coisa através das nossas aflições. Tem algo ali por trás, É bom a gente passar a refletir, ser mais perseverante, Ser mais resistente, ter mais fé, acreditar mais, que tudo passa, Tudo passa. E assim, vamos então fechar os nossos olhos, vamos agradecendo a Jesus essa oportunidade de estarmos aqui, vamos vibrar por todos aqueles que não puderam estar nessa casa, nesse momento, seja por aflições, seja por doenças do corpo e da alma, seja por enfermidade. Vamos vibrar por todos aqueles que não puderam chegar aqui para ouvir um pouquinho os ensinamentos de Jesus e pedir ao nosso Mestre que nos abençoe, que a nossa semana seja maravilhosa, que sejamos perseverantes, que quando surgir uma aflição, que possamos, Senhor, aprender com os nossos erros, aprender um pouco mais, a evoluir, a crescer, a entender todas as causas, E assim, vamos agradecer a Jesus por tudo que somos, por tudo que nós fazemos,
agradecendo com oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Amém. E a nossa palestra de hoje está a cargo da nossa irmã Kátia. Vamos acolhê-la com muito amor e carinho. Boa noite, pessoal. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, né? Gratidão em poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho, né, dos ensinamentos do Mestre Jesus, através do capítulo de hoje, né? Capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, né? Deixa eu pegar aqui o evangelho, pessoal. Falsos cristos e falsos profetas, né? Eu peguei algumas frases que se encontram no Evangelho de Jesus, tá? E vamos começar pela de Lucas Evangelista, onde ele fala sobre esse capítulo a seguinte frase: reconhece-se a árvore pelos frutos. Vocês já devem ter ouvido falar nessa frase. Tem também: a boca fala do que está cheio o coração. Uma boa árvore não pode jamais produzir maus frutos, e uma má árvore não pode produzir bons frutos, né? E também temos do Evangelho de Mateus e Marcos: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm em pele de ovelha, mas que por trás são lobos disfarçados, tá? Jesus, pessoal, ele citava muito para que as pessoas elas tomassem cuidado, né, com algumas pessoas que na época estavam tentando se passar por profetas, por pessoas boas, mas que na verdade tinham segundos interesses, né? Ao invés de querer ajudar, elas tinham interesses ruins. Então, Jesus sempre pediu para prestar atenção nos atos das pessoas, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a moral que Jesus ensinou. Jesus, lógico, né? Ele exemplificou tudo que ele dizia, né? Ele não foi aquela pessoa que falava, mas não fazia, como nós conhecemos, né? Muitas pessoas. Jesus não era assim. Jesus, ele falava e ele exemplificava. Ele sempre fazia tudo o que ele dizia, né? Então, ele é o nosso maior exemplo. E ele falava para que as pessoas se preocupassem, né, na época, e isso vale até hoje, vai valer sempre, com o que elas estavam ouvindo, né? Porque existiam pessoas que não estavam querendo fazer o bem, né? E ele sempre dizia: repara as árvores, né? Olha os frutos que elas dão. Boas árvores dão bons frutos e más árvores, más frutos, né? O homem de bem tira as coisas boas do tesouro do seu coração e o mal também. A gente pode entender, pessoal, que as pessoas que falam e fazem coisas se passando por bem, mas que na verdade não são, seria uma interpretação. Vamos avaliar essas pessoas, tentar conhecer um pouquinho mais delas. Como que elas são no dia a dia, né? Como que elas são com os familiares, com os amigos. Como que elas são no momento que elas são afrontadas, né? Será que elas são agressivas? Será que elas se mantêm calmas, né? Aí é uma forma da gente prestar atenção também. E aí, falando sobre agora Allan Kardec no Evangelho, ele dizia sobre os prodígios dos falsos profetas. Os falsos profetas, eles manipulam muito as informações, eles até conseguem manipular fenômenos da natureza. E eles realizam atos para enganar as pessoas, tá? Então, vamos trazer para o nosso dia a dia, né?
Hoje em dia a gente tem a internet, né? E na internet bomba informações de tudo quanto é tipo. E aí, muitas vezes a gente vê, né, assiste uma informação e já conduz essa informação para outras pessoas, sem ver a veracidade dessa informação, sem ver se realmente é algo de verdade, verdadeiro, ou se é apenas um fake news, né? Uma informação que foi colocada ali para gerar um transtorno e a gente está compartilhando esse tipo de coisa. Então é aí que entra a questão da gente também prestar atenção, avaliar antes de divulgar qualquer tipo de informação, pessoal, que pode prejudicar alguém, tá? Principalmente informações negativas, coisas ruins, né? Que a gente ouve muito, vê muito e acaba passando sem realmente saber se é verdadeiro, né? E aí, voltando à parte, né, de Allan Kardec, ele falava que os falsos profetas, eles se apresentam como intermediários de milagres, como salvadores, né? E a gente conhece, né, pessoal, muitas pessoas que pregam, né, em diversos locais religiosos. Eles pregam sobre Jesus, eles citam coisas muito bonitas, mas eles cobram financeiramente, né? Eles exigem quantias em dinheiro. E isso é uma forma de nós também avaliarmos, porque é bem diferente quando você não obriga, mas é lógico que para manter uma casa de oração, qualquer que seja, existem custos para isso. Mas esses custos eles não são passados para as pessoas em forma de obrigação, né? Então existem alguns lugares que exigem pagamento para adentrar uma casa religiosa, né? E isso está ligado com os ensinamentos do Mestre Jesus? A cobrança, a obrigatoriedade de ser pago algum valor está ligado com os ensinamentos do Mestre? Isso é uma forma da gente se atentar para onde a gente vai estar indo e visitando, né? A compatibilidade do que a pessoa fala com o que a pessoa faz. A convergência do ato com a palavra. Será que o que a pessoa está falando, os atos dela estão convergindo com os ensinamentos de Jesus? Né? Esta ou aquela associação está realizando milagres mesmo? A gente sabe, pessoal, vocês que frequentam uma casa espírita, que a doutrina espírita, ela fala sobre os espíritos, né? Vida após a morte, que a vida continua, né? Depois que a gente desencarna. Sendo assim, a gente sabe que muitas pessoas, elas se apropriam dessas informações para cobrar uma mensagem de um ente querido desencarnado, né? Cobrar uma intuição que ela está sentindo, tá? Será que esses não seriam, né, os falsos profetas que Jesus trouxe nos dias de hoje? Tudo que é cobrado, principalmente no momento que a pessoa está enfrentando uma dor tão profunda, que é a dor de ter perdido uma pessoa que ela amava, né? Que ela está querendo saber notícias dessa pessoa, né? E aí vem um irmão e se propõe a trazer, mas a troco de dinheiro, de coisas materiais, tá? Então, entra a questão. Vamos nos atentar, pessoal, a esse tipo de coisa, né? Vamos avaliar essa pessoa, como que ela está agindo, né? Se ela está cobrando, será que é correto, né? No Evangelho nos diz que não, porque a caridade ela é gratuita, tá bom? E aí, eles falam sobre o que realmente eram os profetas na época de Jesus, né? Os profetas na época de Jesus nada mais eram do que os médiuns que nós entendemos hoje, né? Então, eles citam, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, hoje os médiuns que são médiuns verídicos, que nós confiamos, vou citar para vocês Chico Xavier, né? Por que era tão fácil a gente acreditar nas obras de Chico, nas psicografias de Chico?
porque Chico era exemplo total. Chico Xavier, ele falava, mas ele fazia tudo aquilo que ele falava, né? Então é muito mais fácil a gente acreditar numa carta que ele psicografava, confiar na literatura que Chico psicografou, né? Os livros de Emmanuel, de André Luiz, livros extremamente educativos, que sempre trazem o conteúdo do livro muito inteligente para realmente ensinar, né, a gente a lidar com as situações difíceis do dia a dia. Então Chico era um médium muito idôneo, um médico que adquiriu confiança das pessoas pelas atitudes que ele tinha com relação à vida dele, que era um livro aberto, né? Chico, ele passava horas trabalhando, psicografando livros, auxiliando em casas de amparo, visitando asilos, orfanatos, pessoas com necessidade, doando cestas, e não cobrava nada. Pelo contrário, tudo que a gente conhece várias histórias de Chico, né, que tudo que ele ganhava ficava, né, para os locais assistenciais ou ele repassava para alguém, né? Tem aquelas histórias, né, que a pessoa ia lá, muitas pessoas ricas, né, procuravam o Chico e quando recebiam às vezes alguma psicografia ou pelo menos uma palavra do médium, né, para acalmar o coração, elas doavam coisas valiosas para ele, né? E tem aquela historinha, né, que a mulher chegou lá, uma mulher muito rica, e o Chico auxiliou ela de alguma forma e ela doou um guarda-chuva, né, para o Chico, mas ele tinha pedras, ele era de ouro, né, todo... E aí, logo depois veio uma senhora e falou, Chico, tá chovendo, como é que eu vou, né, sair daqui? Ele catou o guarda-chuva e deu para ela. Então o Chico era desapegado da parte material. A alegria do Chico era auxiliar as pessoas, independente. Então, ao mesmo tempo que ele ganhava, ele repassava, né? O dinheiro, a parte material para o Chico era apenas para repassar para quem estivesse necessitando, né? Então, eu trago ele, pessoal, como um grande exemplo de médium que nós, né, devemos espelhar. É lógico que, né, o Chico Xavier, uma raridade, né, uma exceção, mas ele exemplificou muito bem o que é ser um verdadeiro profeta, né? E aí, pessoal, vou falar um pouquinho agora, continuar falando para vocês, falsos profetas e a atualidade. Os alertas do Cristo são muito apropriados aos tempos vividos atualmente. Aí, falando da fake news, né? A mídia tem atribuído uma terminologia a esse fenômeno de disseminação de notícias falsas, fake news. Tornou-se muito fácil compartilhar um texto, uma mensagem, uma notícia, né? E exige de nós um critério de análise muito rigoroso, antes de divulgá-las, a fim de que não nos tornemos agentes de instauração do ódio, do terror, da tristeza e da falta de esperança entre as pessoas. Sabe aquela história, né, que uma notícia ruim corre mais do que uma notícia boa mesmo, né? Então, muitas vezes a gente vê uma notícia ruim na internet, ou por conta do meio ambiente, ou por conta da situação que a gente vive hoje com a política, né? E a gente acaba nos transtornando, ficando muito nervosos e repassando essa informação, né? E aí outras pessoas vão receber também, vão se estressar. Ah, mas a gente não pode ficar sabendo das notícias, nós devemos ficar sabendo das notícias, né? Mas é esse cuidado, pessoal, de antes de repassar uma notícia, se atentar à veracidade, né? Se atentar se realmente aquilo que eu estou fazendo vai estar ajudando outras pessoas, né? Ou se apenas vai estar causando mais tumulto, tá? Ele vai falar também dos falsos profetas e a mediunidade, né? Quando se trata de comunicação mediúnica, não nos esqueçamos que todas as mensagens são provenientes de espíritos, encarnados ou desencarnados, e nós precisamos avaliar o quanto elas fazem sentido ou não. Allan Kardec nos orienta em O Livro dos Médiuns que nós devemos analisar todas as comunicações, bem como o apóstolo Paulo dizia, verificai se os espíritos são de Deus. Através da inteligência e da intuição, Deus nos possibilita fazermos boas escolhas sobre tudo o que vemos, recebemos, ouvimos, a fim de que tomemos as decisões e providências mais acertadas, né? Então, pessoal, nós temos inteligência suficiente para discernir, né? O que realmente
vai fazer sentido para a gente absorver e o que realmente, infelizmente, né, está fazendo mal, né? Bons profetas. Kardec pergunta aos espíritos: qual o caráter do verdadeiro profeta? E a resposta é a questão 624 do Livro dos Espíritos. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-los pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. É isso, pessoal. Nos atentarmos, né, às pessoas que nos cercam, né, às entidades que nós frequentamos. Vamos avaliar a idoneidade do lugar, né? Como eu disse para vocês antes, as cobranças indevidas, todos esses excessos, né, as exigências, né? Vamos tomar cuidado. Nós temos, né, inteligência suficiente para discernir. Nós não somos obrigadas a nada, né? E vamos nos espelhar nas pessoas boas, né? Nas pessoas que se disponibilizam a auxiliar sem desejar nada em troca, né? Exemplo do Chico Xavier e muitos outros, né? Que temos também no anonimato, que não se mostram, mas que trabalham muito em prol dos nossos irmãos, de todos nós, sempre procurando auxiliar sem exigir nada em troca. E reparem, pessoal, a vida dessas pessoas, como elas são no dia a dia, tá? A forma que elas agem com as outras pessoas. É muito difícil uma pessoa conseguir ter duas caras por muito tempo. Ela ser de uma forma em um lugar e de outra em outro. Normalmente, ela não consegue. Então, nos atentarmos a isso. Às vezes, ela interpreta ser uma coisa em um lugar, mas na hora que ela está em contato com a família, no ambiente de trabalho, em locais que exigem, né, uma proximidade maior com ela é agressiva, até muitas vezes violenta, né? E partir do princípio que como que nós vamos confiar, né? Já que ela não está exemplificando aquilo que ela está dizendo. E aí, tem uma historinha bem legal, né? Que Chico Xavier, ele trabalhava, né? Nas noites de segunda e sexta-feira, ele colocava o evangelho embaixo do braço e ia até o Centro Espírita Luiz Gonzaga, né? E lá, Chico sempre seguia à risca uma instrução ditada por Emmanuel. Vocês sabem que Emmanuel era mentor de Chico Xavier, né? Não sei se todos vocês já assistiram o filme Chico Xavier, mas Chico Xavier tem o primeiro contato naquele lugar bem bonito, que tem uma cachoeira com um espírito, que denomina-se como Emmanuel e que convida Chico a trabalhar, né? E então, a partir daí, quando Chico aceita trabalhar, Emmanuel se torna o guia espiritual de Chico. Então, podem ver, se vocês conseguirem assistir alguma entrevista de Chico, né? Ele sempre recorre, né, a Emmanuel para esclarecer as dúvidas. Então, Emmanuel era um mentor de Chico, né? E aí, Chico seguia muito à risca uma instrução ditada por Emmanuel, que dizia: fidelidade irrestrita sempre a Jesus e a Kardec, o codificador da doutrina espírita. Emmanuel levava tão a sério este mandamento que um dia ele chegou a determinar a Chico: se alguma vez eu lhe der um conselho que não esteja de acordo com Jesus ou no evangelho da codificação de Kardec, fique do lado deles e procure me esquecer. Ou seja, né, a grande humildade de Emmanuel, dizendo para Chico que se em algum momento ele falasse alguma coisa contrária ao que Jesus havia nos ensinado, havia dito, né, era para Chico abandonar ele e seguir Jesus, sempre, tá? Então, isso serve, pessoal, para que a gente se atente, para que se em algum momento, em algum lugar, a gente conseguir ouvir alguma coisa que seja contra o evangelho de Jesus, a gente abandona, mas segue Jesus. Jesus
tudo o que Jesus nos ensinou, tá? Tudo, se a pessoa for contra isso, a gente para e vai seguir sempre Jesus. É isso, pessoal. E a gente tem, graças a Deus, o Evangelho para nos nortear. O Evangelho, a Bíblia, né? Qualquer coisa que estraga os ensinamentos do Mestre Jesus, que foi o nosso exemplo, tá? Então, finalizando, né? Eu agradeço vocês. E agora nós vamos, então, procurando fazer o encerramento, fechando os nossos olhos, procurando mentalizar a figura do Mestre Jesus, assim percorrendo este salão. E diante do Mestre, nós agradecemos por essa oportunidade maravilhosa de aqui estarmos mais uma noite, aprendendo um pouco mais sobre os seus ensinamentos, podendo ter discernimento para adquirir ideias boas e passá-las adiante, né? Através dos ensinamentos do Mestre Jesus. Vamos procurando envolver com muito carinho este bairro, a todos os lares, aos nossos familiares, aos irmãos que nós sabemos estar passando por dores físicas, morais, aos irmãos que se encontram internados nos asilos, nos orfanatos, nos hospitais, que se encontram pelas ruas, aos irmãos que ainda se encontram com os vícios. Nós vamos pedindo para que Jesus, a espiritualidade, possa ampará-los. E assim, com muita gratidão, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal, e que assim seja. Pedir para quem veio receber o passe, para que aguarde, né? Que eles já vão chamar na sala, tá bom? Até mais, pessoal.